Olá, muito boa noite, Café com Fatos no ar, obrigado pela audiência, você que nos acompanha pela TV SC ou você que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, pela internet, pela nossa parceira de conteúdo, a Web TV São Caetano, mais uma quarta-feira em que nós estamos aqui a postos para reportar os principais fatos, os principais destaques da região do ABC. Eu, Leandro Amaral, e meu amigo Anderson Afonso. Boa noite, Anderson. Oi, Leandro, boa noite para você, um grande abraço a todos que nos acompanham, muito obrigado pela audiência, pela TV, pela internet, em qualquer parte do Brasil e do mundo, mas focando os assuntos que são notícia aqui na região do ABC. O que é notícia no ABC passa pelo Café com Fatos com a sua participação. Você manda a sua pergunta, a sua crítica, a sua reclamação, a sua sugestão pelos canais que estão permanentemente abertos. Você pode mandar WhatsApp, pode mandar mensagem pelo Twitter, pelo Facebook da TV SC. Em tempo real a gente vai reproduzindo aqui, trocando ideias. Vem tomar um café com a gente. Nesta quarta-feira quente, pré-carnavalesca, né? Vem aí a folia de Momo, mas já estamos aqui firme, fazendo programa. Hoje vai ter programa, a direção já avisou, na quarta-feira de cinzas, então não faz muita folia não, viu, Leandro Amaral? Vamos devagar no andor. É isso, confetezinho ali, matinezinho, mas sem extrapolar, mas é isso mesmo, Anderson, como você disse, uma semana quente na temperatura e quente também nos legislativos, porque os vereadores retomaram de forma oficial o trabalho em plenário. O gabinete dos vereadores, pelo menos em tese, a maior parte ficou à disposição da população, atendimento, mas os grandes temas, os grandes debates são feitos em plenário e aí as sessões voltaram nesta terça-feira, assim como aconteceu em Santo André, São Caetano do Sul, e por isso hoje abrimos espaço para debater mais a cidade andreense e por isso recebemos aqui em nossos estúdios vereador Edson Sardano do PTB. Sardano, obrigado pela entrevista, muito boa noite. Eu que agradeço, boa noite, Leandro, boa noite, Anderson, boa noite, pessoal que nos assiste de São Caetano, da região. Vamos, nesse pré-carnaval aí, vamos fazer aqui uma prévia, né? Como é que é o nome desses negócios de antecipação de carnaval? Tem um nome? Pré-carnavalesco. Pré-carnavalesco, né? Então é uma entrevista pré-carnavalesca. É isso aí. Mas acabou de voltar o Legislativo, depois já para pro Carnaval também. Que calendário é esse? Aí não é o problema do Legislativo, é esse país que é um país de feriado, né? Um país complicado. E o pessoal reclama quando tem pouco, né? Fica olhando na folhinha, pô, esse ano tem pouco, né? Pelo menos agora, acho que o carnaval sendo mais cedo, o ano começa também mais cedo, porque senão, se fosse às vezes o carnaval em março, o pessoal fica em fevereiro sem ter o que fazer. Então, agora pelo menos vai terminar, se Deus quiser, eu dou a mínima para carnaval, duas coisas para mim que podia, posso até perder voto, mas uma coisa que podia acabar é carnaval. Me faz falta. Eu sou profissional de polícia, 30 anos na Polícia Militar, o que eu vi de resultado de carnaval? Droga, bebida, briga, crime, acidente de trânsito, trabalhei na polícia rodoviária, cansei de ver acidente, de ver problema. Então, a imagem que eu tenho de carnaval, infelizmente, o carnaval em si não tem culpa, mas o ser humano misturado com ele é um pouquinho complicado. Então, por mim, não faria falta nenhuma. Olha aí. Então, vamos começar por essa história, Sardano, porque 30 anos de Polícia Militar, coronel da reserva, já está aposentado pela PM, ingressou na política, foi muito bem votado nas eleições de 2012, primeiro mandato como vereador, chegando ao final, né? Iniciando aí o último ano desse primeiro mandato. Eu digo primeiro porque imagino que você vai ser candidato à reeleição. Mas quais são as suas impressões? O cidadão Edson Sardano, como avalia esse período na Câmara Municipal? Era aquilo que você esperava? Fala um pouquinho pra gente, porque você não tem uma cultura da política em si, né? Você teve, inclusive, no Executivo, foi secretário de combate à violência urbana, entre outras atividades importantes, mas no Legislativo foi a primeira vez, né, Sardano? Foi a primeira vez. É uma grande escola, uma grande lição. Ali a gente vê que, vamos dizer, toda aquela experiência, tudo, não que não sirva para nada, mas às vezes você é engolido por alguém aparentemente sem a mesma formação, sem a mesma... E aí entra aquele equívoco das pessoas. Tem gente que acha, não, para ser vereador tinha que ter nível superior. Às vezes você com nível superior, você vai lá e toma um banho do semi-analfabeto, mas o cara é inteligente. Vamos falar, já que eu usei a expressão, sem um tom pejorativo, o Lula nunca leu uma bula de remédio. Olha o show de política que esse cara deu. Na minha opinião, um show de horrores. Mas deu um show de política. Ninguém pode dizer que esse cara não é inteligente, que esse cara não... Quem consegue peitar esse homem politicamente?
Então, às vezes, a gente vai para a Câmara, não, eu sou coronel, eu sou isso, eu sou professor universitário. Meu, você chega lá, a coisa é tão complicada, tão complexa. Então, ali você perde a individualidade. Então, não tem espaço para o metido a besta, não tem espaço para o arrogante. Ali é o lugar de conciliação. É uma grande escola, é um grande aprendizado. Eu aprendi muito, gostei da experiência, muito embora eu seja mais do executivo. Mas é uma experiência bacana que eu vou repetir, quer dizer, vou tentar repetir. Quem vai decidir se eu vou repetir ou não é o povo. É a população. Mas eu vou tentar, eu tenho essa obrigação com as pessoas que confiam em mim. Sartano, é uma experiência inédita no teu caso, é a primeira vez que você passa por este momento, ou seja, estar no exercício do mandato, no último ano de atuação no Legislativo desta gestão, mas já com a perspectiva como pré-candidato à reeleição na Câmara Municipal. Como é possível tocar o dia a dia, a produtividade da Câmara, sabendo de todo esse ambiente externo, não só por conta da eleição, mas também da política nacional que está empolvorosa? É possível conciliar as duas pautas ou a produtividade fica prejudicada? Não, eu não creio que a produtividade seja prejudicada. A produtividade, ela é, vamos dizer assim, mais lenta daquilo que a gente espera, do que a sociedade espera. Algumas pessoas acreditam que você tem que aprovar uma lei por minuto. E não é assim, até porque não cabe. O Brasil é um país que acho que uma coisa que não falta aqui é lei. Não são leis apropriadas, leis que depois vão produzir algum resultado. Falta o cumprimento das leis. É o cumprimento, realmente, a seriedade, levar a sério. Agora, o parâmetro da produtividade aqui também é muito abstrato. Né? Muito abstrato, muito. E em grande parte equivocado. As pessoas ficam olhando, cadê o vereador lá no plenário? Como vocês falaram aqui na abertura. O plenário é lugar do vereador descansar, porque ali pelo menos ele está protegido ali. Fora é a batalha com o povo todo dia, na casa das pessoas, é no mercado, é na feira, em todos os lugares, à noite, de madrugada, sábado, domingo, não tem descanso. Não tem descanso. Então, as pessoas têm aquela ilusão, não, quero ver o horário que ele entra, o horário que ele sai. Se fosse assim, seria confortável. O vereador não é funcionário público. Ou bater cartão. Ele não bate cartão. Que hora você pega? Que hora você larga? Não pega e não larga. São 4 anos ininterruptos. As pessoas te ligam de madrugada e final de semana e é uma obrigação atender. Você não quer isso? Muda de profissão. Vai fazer outra coisa. Vai trabalhar em balcão de padaria. Tem horário de entrar, horário de sair, cartãozinho para bater. Você se expõe a um mandato, você se expõe a ser um representante popular, você tem que estar à disposição da população. Ou então é vereador de um mandato só. Porque as pessoas votam, elas esperam alguma coisa de você. Muitas vezes esperam mais até do que você pode dar. Mas é compreensível, principalmente no cenário atual. Que você falar que é político, pelo amor de Deus. As pessoas, tadinho, né? Que pena. Bom, mas quem pode ter saúde e tal, né? Mas é difícil hoje você defender. Porque as pessoas não querem conhecer, não querem saber. Eu interfiro sempre que eu ouço alguém falar assim, é tudo sem vergonha. Eu falo, nunca vi um político honesto, está na frente de um. Não, tá lançado o desafio. Parecia tão honesto, né? Está lançado o desafio. Provas, materiais, documentais, o que você quiser. Se achar alguma coisa... Não, veja bem, eu estou falando, é uma situação muito complicada. Eu entendo a população, realmente, se você achar uma pessoa que defende a política hoje, está difícil. Agora, atacar genericamente uma metralhadora giratória não vai ser benéfico para ninguém, porque os políticos vão continuar, a organizar a vida em sociedade, vão continuar determinando os rumos do país. Se você virar as costas para isso, o picareta vai deitar e rolar. O picareta adora esse tipo de discussão. Porque não tem um sem vergonha que não tenha candidato. Todo sem vergonha tem candidato. E as pessoas dizem, não, eu não me meto com isso. Está aí, filho. Está aí a explicação. A explicação é essa. Pode procurar, faça essa experiência, você que está nos ouvindo aí. Você conhece algum picareta que não gosta de política? É isso mesmo. Que não tenha candidato. Todos eles, até porque, na pior das hipóteses, ele vende. Que seja por 50 centavos, ele vende o voto. Agora as pessoas de bem, eu não me meto com isso. Agora, Sartano, você faz parte do PTB, um partido que tem uma trajetória reconhecida em Santo André, de vitórias, de gestões à frente do próprio Paço Andrense. E neste momento o PTB está com a pré-candidatura a prefeito do vereador Luiz Zacarias. Esta pré-candidatura vai se concretizar? O PTB vai ter candidatura própria? Ou o PTB vai ceder aos apelos de muitos que estão no cenário e vem o PTB como noiva da vez, como vice mais cobiçado do cenário eleitoral? Aí eu acredito que caiba aquela frase do Tancredo, política é como nuvem, cada hora está de um jeito. Política é uma construção.
Então você tem uma ideia, hoje nós temos um partido forte, um partido grande, com tradição, com história, em Santo André. 3 vereadores. 3 vereadores de expressiva votação. Eu sou o menos votado, eu fui o nono da cidade. Zacarias foi o primeiro, e ele foi o segundo na prática, mas ele tomou posse com o primeiro, que o Juliano estava fora, foi o segundo. O Rautenberg deve ter sido o sexto, o sétimo. Então, um partido forte, com 3 vereadores de expressão, que, vamos dizer assim, naturalmente tem direito a ocupar, postular, e no caso do Zacarias, que é o nosso pré-candidato a prefeito, um vereador já de 5 mandatos, um homem experiente, um homem com uma ficha limpa, um homem que não tem nada que você pode falar, eu não gosto do Zacarias, o Zacarias é esquisito, mas você não pode falar que ele é desonesto, que ele se meteu com isso. Não. Um cara que fica 30 anos na política, não tem nada para falar dele. Então, é natural que se postule isso. Como é natural também que os outros queiram o Zacarias como vice. Valorizando todo esse passado, então, esse cabedal. Tudo isso aí é uma construção. Tudo isso é uma construção. Nada está descartado hoje. O cenário atual é Zacarias pré-candidato a prefeito. Mas nada está descartado. A aliança com o PT está descartada. Isso está descartado. E é aí que eu quero pegar o gancho, porque a sua participação no Legislativo tem sido marcada por discursos muito fortes, muito ácidos contra o Partido dos Trabalhadores. Então eu queria que você falasse um pouco, Sardano, para quem nos assiste agora, sobre a gestão, efetivamente. Você já disse aqui, sou um homem de executivo, você anda a cidade, conversa com a população. Como é que está a gestão Carlos Grana? Como é que poderia estar melhor a cidade de Santo André, já projetando, inclusive, a disputa eleitoral que vem por aí ao longo dos próximos meses? Né? Eu entendo que o meu olhar é muito mais, vamos dizer assim, ligado à minha experiência pessoal. Eu acredito que há assim, uma leniência muito grande, um desleixo até, no que diz respeito às posturas que podem ser adotadas sem grandes investimentos, as posturas principalmente de disciplina, de fiscalização. Santo André é uma cidade hoje sem regra. Se você quiser pegar agora, sai agora, pega uma barraquinha, vai vender tapioca na Oliveira Lima, você vende. Tem regra. Cada dia vem um ambulante a mais, cada dia vem um não sei o que a mais. Então tem gente, por exemplo, tem praças que aos finais de semana são ocupados com vendedor ambulante. Mas não é um vendedor, é um desempregadinho que está vendendo um chinelinho aqui, não. É um empresário que encosta 2, 3 caminhões, distribui lá redes, móveis, cadeiras e passa o final de semana inteiro vendendo. Se apropria do que é público. Se apropria do espaço. Então tem o cara que vende CD pirata, ele pega 100 metros de uma rua lá e fica lá o final de semana inteiro vendendo. Então acontecem coisas que você percebe que não tem trânsito, por exemplo. A gente tanto fala de acessibilidade, do respeito ao deficiente. Você pega lá as vagas deficientes, para lá na vaga deficiente e pode ir embora. A chance de você ser multado é pequena e se for, é só uma multa. Cadê o guincho? Santo André tem 3 guinchos. Uma cidade com uma frota... 3? A cidade inteira? Não acredito. Eu também não acredito. Então a chance de você ser guinchado em Santo André é 0. Então isso gera o quê? Um clima de indisciplina. E a chance de ser multado também é 0? Aí que tá eletronicamente é grande. Não, porque 100%. Porque o radar não é petista, o radar é programado. O radar é Agora falta aquela postura, vamos fiscalizar. Então não fiscalizam, não sai fiscalizando aquilo que a sociedade tem interesse. Você pega as praças, por exemplo, a Praça Kennedy, é uma praça que ficou maravilhosa, ficou linda. Foi reformada pelo Aidan e ficou linda. Agora, atrai gente, o pessoal vai lá, usufrui. Precisa de manutenção. Aí começa som alto, começa baile funk. Quem vai lá fiscalizar? Por sorte está lá a polícia militar. Aí o povo pressiona a polícia militar, vai lá a polícia militar. A guarda municipal vai de vez em quando, mas aí você fala na prefeitura, não tem, não pode. Então falta, não tem essa vontade de fazer as coisas e andar na cidade, o mato crescendo, o buraco. Então os detalhes... Às vezes o pessoal fica assim com a cabeça, como o Celso Daniel tem essa ideia. O Celso era um prefeito com cabeça de ministro, cabeça de presidente, era um cara à frente do seu tempo. Mas eu acho que era à frente demais. Então ele enxergava de um nível para cima. Mas um prefeito precisa enxergar de um nível para baixo então, também. Mas aí o que aconteceu? O PT piorou na gestão, porque você foi secretário do PT. O Celso Daniel do PT, você foi secretário do PT. O que aconteceu com a gestão petista? Perdeu a mão? O que aconteceu? Ou o Celso era diferente do que é o PT? O Celso era uma pessoa diferenciada, sem dúvida. Não tem nem comparação com o modelo petista, vamos dizer assim. Não, tanto é que é um ícone até hoje.
O Celso era uma pessoa diferenciada. E eu fui secretário num momento em que essa Secretaria Municipal foi a primeira Secretaria de Segurança Municipal do Brasil. Então, o que mais me entusiasmou nesse desafio, porque eu não fui secretário do PT, muito embora tinha muita afinidade. Eu tenho, o meu olhar ideológico é socialista. Eu sou espírita, cristão, eu acredito na fraternidade, na igualdade. Agora, não acredito nesse socialismo que está aí, de cima para baixo, onde os de cima podem tudo e os de baixo que se lasquem. Isso não é socialismo. Não é o socialismo de Cuba. Você tem uma família privilegiada, sentando o sarrafo nos outros e vendendo um paraíso. Socialismo da Coreia do Norte, da Albânia. Isso não funciona. Eu sou adepto do socialismo. Agora, eu acredito que o socialismo é uma construção humana. É de baixo para cima. De cima para baixo não vem socialismo. Principalmente porque os de cima não dão exemplo nenhum. Tá, então a gestão petista vai mal, na tua opinião? Na minha opinião, vai mal, e por esse enfoque. Não é eu não poderia criticar a questão de obras, não, porque não tem dinheiro, não tem recurso, e seria leviano da minha parte, falar, não, é incompetente, não faz nada, como muita gente fala, não faz nada, lógico que faz muita coisa. Tá tocando a cidade em muita coisa. Agora, o meu olhar, aquele olhar do prefeitar, é um verbo, não sei se chega a ser um neologismo, mas um verbo pouco usado, de você andar na rua. Que Santo André, quinta-feira é uma coisa, sexta-feira à noite é outra, sábado é outra, domingo é outra. Quem que anda na rua? Você não vê um secretário andando na rua, frequentando um bar, frequentando uma padaria, frequentando um restaurante, um parque, e fala, olha, isso aqui está quebrado, isso aqui Aquela história do síndico, é isso? De cuidar? O prefeito é um síndico. A zeladoria. Zeladoria, é isso aí. Então isso precisa. Então o mato cresce, o buraco vem, as coisas, o ambulante toma conta do espaço e ninguém está nem aí com nada. E a segurança? Essa coisa do prefeito falar que segurança não é com ele, eu estou falando há 3 anos da questão da operação delegada. Agora mesmo, na Prestes Maia, morreu um policial militar lá. Por quê? Tem radar, diminui a velocidade, o bandido vai lá, pumba, vai roubar a moto dele. Ah, mas o que faz? Tira o radar. Puxa, tira o radar, tá, mas por que o radar estava lá? Alta incidência de atropelamento. Tira o radar, volta o atropelamento. O que faz? Simples, o que faz? Bota a segurança junto do radar. Ah, mas quem paga? A multa, velho. A multa, o fundo de trânsito arrecada muito. Por que a multa, o dinheiro do fundo de trânsito, não é usado via operação delegada para colocar uma viatura ali? A viatura está ali, tomando conta do radar, toma conta de todo um raio de população, toma conta daquele bairro, reduz a criminalidade, reduz o acidente. Afasta a bandidagem. Afasta a bandidagem e resolve o problema do acidente. E já está, inclusive, aí a fonte do recurso. Então não pode dizer que poxa, ele fala o problema, não fala a solução. Então eu estou indicando a receita. Dou o pacote todo e estou falando isso há 3 anos. E ninguém abriu a boca para dizer. Não faz, dá para fazer. Tem apetite para isso. Eu não gosto de mexer com isso. Né? Aliás, Sardano, já repercutindo muito as suas falas aqui, antes de até fazer a leitura do nosso internauta, nos mandaram um WhatsApp aqui, ó. O Ademar Amaral, aqui de São Caetano, diz que está acompanhando distante. Mas, ó, diz o seguinte, ó, parabéns para esse vereador que vocês estão entrevistando, me parece original, muito bom. Se possível, pode transmitir meu abraço, elogio. Fazia tempo que não via uma pessoa tão transparente, parabéns. Lígia Gomes também, aliás, pegando esse gancho, Sardano, o senhor como ex-policial ou como ex-comandante tem projetos voltados para a área de segurança? Esse é um deles, né, Sardano? Essa operação delegada, ela é a solução da criminalidade. Não vai transformar ninguém em santo. Mas a criminalidade, ela é um fenômeno basicamente econômico, o bandido vai atrás do dinheiro e da facilidade. Então você pega São Caetano, que é uma cidade que investe em segurança, o prefeito tem orgulho, ele bate no peito. Você olha as estatísticas estaduais, São Caetano reduz a criminalidade lá embaixo. Foi a cidade que mais diminuiu no ano passado, por exemplo. Porque o prefeito investe. Agora, o que acontece com o crime? O criminoso virou tudo santo, estão rezando nas igrejas? Não, estão assaltando em Santo André, porque lá em Santo André ninguém liga. Não pode, não dá, esse é problema do Estado, problema do Geraldo Alckmin. Aí quer um joga a batata quente pro outro. Agora, vamos dizer assim, basicamente um problema estadual? Agora, fala isso pro cidadão que foi assaltado, para a cidadã que foi estuprada. Se você tem a tal da operação delegada. O que eu estou falando? Não tem dinheiro? Pega o fundo de trânsito. Faz a operação delegada com policiais militares da modalidade de trânsito. Aliás... Porque onde tem um policial militar, esteja ele fazendo o que for, ali não tem assalto. Olha, você pega a esquina com maior incidência criminal, dá um talão de multa pro cara, você vai ficar aqui multando, não vai multar ninguém, mas ali não vai ter assalto. E ele vai ser pago pelo fundo de trânsito.
solução tem agora. Só pegando esse gancho, Sardano, me recordo aqui, o Carlos Grana, prefeito, dando entrevista na Rádio ABC, ao Anderson Afonso, ao nosso programa Jornal ABC, falava sobre esse assunto, e um ouvinte muito bem fazia a lembrança, né, Anderson, a respeito de um dos itens do programa de governo do então candidato Carlos Grana, que ele iria aumentar o número de GCMs em Santo André. Ele deu inclusive o número, que ia chegar a 1.000. Que ia chegar a 1.000. Tinha 600, ia chegar a 1.000, e parece que hoje o número é menor do que quando o prefeito atual assumiu. Passados 4 anos, não só não aumentou, como reduziu. E o prefeito, indagado sobre isso, disse que foi uma opção dos próprios integrantes da corporação, porque eles quiseram, ao invés de promover um aumento no efetivo, quiseram aumentar o próprio salário. Isso é uma coisa corriqueira, o prefeito deveria ter agido dessa maneira, reforçaria a segurança o aumento da GCM, ou tem outras formas de ações mais efetivas? Olha, GCM é um assunto muito complexo, porque você precisa primeiro consultá-los, porque eles não entraram, muitos deles, para serem policiais. Muitos deles não querem ser policiais, alguns querem. Então, a lógica não está muito errada. Aumenta o efetivo, dinheiro não vai vir de lugar nenhum, vai diminuir o salário. Agora, o que eu entendo é que os GCM são mal aproveitados. Por exemplo, você tem GCM fazendo função de porteiro, de triagem em hospital, você tem muita subutilização. Você tem GCM fazendo, e hoje em dia até que nem tenha, segurança em cemitério. São pontos que você poderia, em parques, era a missão, vamos dizer assim, precípua, preliminar, do GCM lá atrás. Isso. Cuidar dos próprios públicos. Cuidar dos próprios públicos. Aquela coisa da vigilância patrimonial. Mas nem isso tem hoje, o pessoal está reclamando além disso. Além de não ter isso, o mundo mudou, a demanda hoje é por segurança. A lei deu uma ampliada, menos do que se imaginava. Não tinha nem porte de arma, não era isso? Quando criou lá atrás, nem arma os caras tinham, né? Quando criou lá, na época da Revolução, ainda ela chegou a quase que passar por cima da PM. Eu lembro que a primeira turma de guardas municipais em Santo André foi na gestão do Dr. Brandão nos anos 80. Né? Foi antes, com o Lincoln Grilo, que ela foi extinta. Ela foi absorvida pelo Erasmo Dias, que era secretário de Segurança, ainda com o regime militar, foi em 77. Ela foi extinta porque ela já estava engolindo a PM. Absorveu, todos os guardas viraram PMs. Essa história eu não tinha conhecimento. Para mim, a guarda surgiu dos anos 80 para frente. Aí houve esse ato, aí voltaram a guarda. Entendi. Aí voltou a nova guarda. E hoje a demanda é por policiamento. É verdade. Então, vão caçar bandido. Caçar bandido é uma expressão muito complicada, né? Não precisa chegar a esse ponto, mas fazer o policiamento preventivo. Claro, evitar o problema. E porque os caras gostam de caçar bandido. Eu falo isso porque a turma adora. Caçar bandido é o esporte predileto. Mas isso não só resolve... perde para caçar político hoje. Não resolve criminalidade e expõe o homem. Expõe a sociedade, é um negócio complicado. Então você pode pegar esses postos que eu falei, você usar a segurança eletrônica, você usar a vigilância privada e pegar esses guardas e aí sim colocá-los aonde tem que colocar. E é o que eu falo, o mapa da criminalidade, analisar a incidência criminal, fazer o gerenciamento. Ninguém tem isso. O prefeito não toma as atitudes, o prefeito não pauta as posturas públicas, o planejamento dele, em cima do mapa da criminalidade. Então você está lá um dinheiro, por exemplo, para fazer iluminação. Vamos fazer iluminação aonde? O vereador tal pediu aqui. Não, meu filho, põe o mapa da criminalidade na mesa. Aí eles pegam, botam nas grandes avenidas e a periferia fica escura. Né? Como está acontecendo hoje, lamentavelmente. Viu? Então, iluminação é uma coisa que tem incidência direta no homicídio. É isso verdade. Tem reflexo direto no homicídio. Então, onde tem mais homicídio? A rua tal, vai ter iluminação. Se tiver uma lâmpada para colocar, vai ser ali. Vai ser ali. E outras coisas, equipamentos culturais. Onde as pessoas não têm cultura, não tem um teatro, não tem... O espetáculo é a violência. A violência vira o espetáculo. Então, isso não é feito. Isso não é feito. É tudo aleatório. É aleatório. Mato, já tem mato hoje que não esconde um bandido, esconde uma quadrilha. Verdade. Um mato. Outro dia mandaram uma foto aqui de um ponto de ônibus que não dava para você enxergar o ponto de ônibus. A própria situação embaixo do viaduto Luiz Meira, perto da Fundação Tá Santo louco. André. Descarte irregular de entulho, também a criminalidade, os estudantes e professores. Sardano, foi na tua gestão que foram instaladas aquelas bases de segurança nas divisas, não era isso? Eu lembro do prefeito Celso Daniel falando, nós vamos mapear a cidade, as principais entradas, a cidade vai se transformar numa espécie de condomínio, onde nós vamos ter o guarda ali na entrada da cidade. Esse também foi uma questão de
de época, polêmica? Não, foi uma sucessão de equívocos. Mas por quê? Foi errado esse planejamento? Foi não errado. era para ter sido feito assim? Não. E não foi na minha gestão. Ah, não foi? Não, porque antes do prefeito, antes do Celso criar a Secretaria de Segurança, ele criou o Conselho Municipal de Segurança. Alguns meses antes, no primeiro, tá. ele tinha tanta certeza da reeleição, e todo mundo tinha, não houve. Foi um passeio aquele ano, né? Não houve eleição. O Celso criou esse conselho. Foi no ano 2000. E deu a esse conselho esse poder. E aí eles começaram a planejar um monte de coisa. E um dos planejamentos foi esse. Nós vamos colocar bases nas divisas, chegar a essa conclusão. Eu não sei quem que deu essa orientação na Aí época. ele mandou executar. E aí quando eu assumi, você vai assumir, mas tem uma... Aliás, começou antes. Tá tudo... essa cronologia está documentada. Começou antes a construção, a indicação dos locais, tudo. É que quando construiu, você era o secretário. Quando terminou, quando inaugurou, eu já era secretário. Então, é isso aí eu fui obrigado a fazer a gestão disso aí. É isso aí. E é um abacaxi, porque são guaritas. E não é assim que funciona. E tudo bem, você coloca a guarita lá, tá, ali num raio de 5 metros não vai ter nada. E depois 50 metros depois. Não se trabalha mais com base fixa. Não se trabalha mais com base fixa. E aquela base, principalmente a do Sacadura Cabral, aqui em frente à fundação, ela é para ser um projeto de polícia comunitária, junto ali da favela Sacadura Cabral, que estava entrando naquele projeto, era tocado pela Miriam e hoje está na Caixa Econômica, tudo. Mas nunca se conversaram. Nunca. A Polícia Militar com a Prefeitura nunca se conversou. Havia um ranço da PM também. Não tinha interação. Tem um meia-culpa da PM também, que tinha um ranço com o prefeito, a Prefeitura, um ranço com a Polícia Militar. Mas você está falando muito da Prefeitura, mas a obrigação de investir em segurança é do Estado, né? PM tá em dia, tem carro, tem armamento, tem gente suficiente. Carro e armamento, tem. O que falta, então? Tem. Não falta, sobra problema. Sobra problema. Você vai olhar o que a polícia faz? Não, a polícia tem um monte de erros, um monte de equívocos. Ela é muito cara, ninguém divide a coisa. É muito complicado. A energia que se perde, Polícia Civil, Polícia Militar. São dois departamentos de uma mesma empresa, um brigando contra o outro. Aí vai 50% da energia. Muita coisa para ser resolvida. Mas não pode colocar a culpa toda na polícia, não. No governo pode. Não, eu digo na gestão, né? Não, o policial governo, na ponta é o menos culpado. A gestão da Polícia Militar, principalmente, é uma das melhores gestões, assim, em termos de exemplo público. O policial é sangrado, trabalha para mais, o negócio é complicado. Agora, o governo poderia mudar, poderia mexer para fazer uma ampla reforma politicamente, policial. né? Politicamente, o governo do Estado tem também a sua parcela, não é só as prefeituras, não. Agora, a prefeitura poderia ajudar e não simplesmente dormir nesse argumento. Esse é problema do Estado, eu não faço nada. Sardano, de imediato queremos agradecer, o relógio é implacável, meia hora passa voando aqui. Nada, não? E quando o tema é segurança, mais ainda, segurança, política, mas sem dúvida alguma vai voltar aqui conosco, atualizando as informações. Sardano, que é vereador e pré-candidato à reeleição à vereança em Santo André. Muito bom tê-lo aqui, obrigado pela presença, Sardano. Eu que agradeço, se vocês não forem demitidos, podem me convidar de novo. A chefia tá vendo. É isso aí. O chefe tá vendo aí. É isso aí, valeu, Sardano. Todo mundo embora. Obrigado, legal, gente, obrigado. Obrigado pela participação, Sardano. Eu que agradeço a oportunidade. Isso, e nós vamos aqui só tomar mais um cafezinho, coisa rápida, e na volta vamos seguir falando de Santo André. Até já! O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. É isso aí, estamos de volta, rápido aqui, Café com Fatos, transmitido pela TV SC, para você que sintoniza a NET no canal 3, muito obrigado pela sua audiência, você que está em São Caetano do Sul, você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsaocaetano.com.br. Vem aqui, tome um café com a gente, seguimos, das 8 às 9 aqui tem discussão, debate, opinião, informação, entrevistados, o grande ABC passa pelo Café com Fatos, que vai conversar agora com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, e já com sua pré-candidatura colocada à Prefeitura Andreense pelo Democratas, filiado recentemente à Legenda. Vamos conversar sobre a cidade, sobre cidadania, sobre aquilo que é o dia a dia do cidadão num ano eleitoral e muito importante. Fábio Picarelli, obrigado pela gentileza da presença aqui nos estúdios. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Anderson Afonso, Leandro Amaral, eu que estou acostumado a encontrá-los na Rádio ABC, Isso. Hoje aqui pela primeira vez no Café com Fatos, é muito honroso para mim poder participar desse programa tão prestigiado na mídia regional. Tá debutando no Café com Fatos, mas já veio no Sem Limites com o Marcos Savoy. Já veio. Isso aí, com o Savoy em tom de brincadeira, tá né? certo. Já fizemos várias participações com ele, sempre animadas, sempre descontraídas. Fábio, e até pegando esse gancho importante, a gente estava comentando no bloco anterior com o Sardano, e ele falava da rejeição que a classe política como um todo tem, e infelizmente tem um hábito da sociedade de generalizar. Todo político é corrupto, todo político é ladrão, e você fez o caminho exatamente o inverso. É uma pessoa que sai da sociedade civil, teve uma presença destacada na OAB, na advocacia, reeleito presidente da OAB, tornou a subseção andreense uma das mais importantes do estado de São Paulo, reconhecida pelo próprio presidente da seccional Marcos da Costa, e por conta dessa exposição e deste trabalho, teve convite de várias legendas e acabou aceitando, depois de encerrada a gestão na OAB, o convite do DEM. Por que alguém no dia a dia da sociedade vai na contramão e aceita o convite para entrar na classe política? Todo mundo dá pancada em político e você decide ser político, Fábio Picarelli. O que tem na cabeça? Não, é impressionante, Anderson, como a classe política realmente está desprestigiada, né? Eu pus recentemente um vídeo falando da pré-candidatura no Facebook e, claro, os amigos elogiam, incentivam, mas assim, as pessoas que não nos conhecem já começam, aí mais um! Nossa, mais um para a quadrilha. Pô, então, parecia tão honesto, É uma pena, viu? Porque eu vejo pena. assim a política como um meio fantástico, né? De ajudar a vida das pessoas, de contribuir, né? de transformar. Eu fui voluntário na OAB por 6 anos, né? Tenho uma escritório de advocacia há 23 anos. E na OAB aprendi a fazer o serviço de voluntariado que vocês acompanharam lá na rádio. Então, eu vi na OAB como é possível, com gestões diferentes, com a alternância do poder, a gente poder realizar as coisas. Nós lá na OAB fizemos 95% das propostas de campanha na primeira e na segunda gestão, né, que foi reconhecida pela classe como uma eleição expressiva em todos os pleitos, os 3 últimos pleitos. Então, quando a gente realiza, quando a gente faz, quando a gente se empenha, as pessoas percebem e captam, né? Agora, realmente, aceitei o convite porque hoje confio no partido que me convidou, confio no grupo que representa o Democratas. Tive muita insistência do Rodrigo Garcia, que fez um convite muito firme, né, do próprio Agripino. Sim. E isso fez com que eu considerasse, né, a hipótese de entrar na vida política. Eu acho que agora é o momento das pessoas que não se envolveram na política, que não são políticos profissionais, de começar esse envolvimento e começar a participar. Eu vejo isso com muito entusiasmo. Isso está acontecendo em São Paulo também, né? Vejo o Dora Júnior, né, nunca participou de nada, é um apresentador, empresário, e agora
vai, embora seja filiado do PSDB há muito tempo, vai se candidatar à Prefeitura de São Paulo. E as pesquisas mostram isso. E a gente percebe na rua também. Esse desgaste, de uma certa forma, ela abre as portas para aquelas pessoas que nunca entraram e nunca exerceram cargos. Mas isso de alguma maneira te desmotivou nesse período ou serviu de combustível para você continuar? De forma alguma. As críticas, quem está, no meu caso, eu exerci o cargo na OAB e já participei de pleitos, a gente sabe que as críticas fazem parte do jogo democrático. Às vezes umas mais acentuadas, outras mais delicadas, vamos dizer assim, mas isso faz parte. Então, quem quer se propor alguma coisa não pode ficar ouvindo as críticas. A gente tem um objetivo. O objetivo qual é? Tentar formar um grupo novo político na cidade e dar uma alternativa às pessoas que moram em Santo André de sair do revezamento. Porque hoje o que está acontecendo em Santo André é isso. PTB, PT, PTB, PT. Se a gente analisar friamente o currículo de cada candidato, um já foi prefeito e vereador. O outro, vamos dizer, o atual prefeito, já foi deputado. Um foi secretário do prefeito atual, já foi vereador do outro lado 2 vezes, do partido opositor, e agora retorna ao outro partido. No PTB, embora o Zacarias não seja, nunca foi candidato ao executivo, ele teve 5 mandatos já como vereador. Então, veja, ele está acostumado com a máquina pública e já tem uma vida política construída no Legislativo. Ailton Lima da mesma forma. Então, dentro desse cenário, a candidatura do Democratas hoje representa a vontade dessa mudança e representa aquilo que o Leandro Amaral falou, que é a sociedade civil andreense, né, uma cidade simbólica, né, tanto em nível nacional como na região, simbólica por tudo que passou, né, com a morte do seu prefeito, simbólica por ter sido um esteio para a campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, simbólica por N motivos, né, vem uma candidatura de um não político por um partido que hoje faz a oposição mais coerente no Congresso Nacional, que é o Democrata. E mesmo sem a experiência, sem carregar a história política, é possível implantar um modelo de gestão diferente, como você está dizendo, para, no final das contas, prestar o melhor serviço ao cidadão? Porque no dia a dia, você vai às ruas, a gente recebe as manifestações pelos canais de comunicação pelos quais a gente está atuando, as pessoas na ponta querem melhor saúde, melhor educação, querem uma cidade melhor cuidada, ruas limpas, asfalto decente, transporte decente, segurança. O que é possível oferecer a esse cidadão que está ansioso por mudanças? E você diz representar a mudança. O que você pode oferecer neste momento e pretende oferecer ao longo dos meses quando a campanha começar, Fábio? Anderson, eu inverto a pergunta. O que essas pessoas tão experientes que estão lá hoje naquele quadro de pré-candidatos fizeram para a população no passado, né? Então, o Democratas hoje oferece essa alternativa de alguém que nasceu na cidade. Eu nasci em Santo André, eu casei em Santo André, crio os meus filhos na cidade, construí a minha carreira como advogado, participei da OAB em várias atividades, fizemos movimentos que vocês acompanharam contra o número de aumento de vereadores, contra a redução das sessões legislativas, isso. Fizemos os movimentos pró-impeachment, anticorrupção, enfim, uma série de movimentos que, de uma certa forma, me legitimam a participar desse cenário. Eu não vejo político não é... Eu vejo a política não como uma carreira, né? Então, eu não acho que para o cara ser prefeito, ele tem que ser vereador, ele tem que ser Como que se a gente for analisar, por exemplo, o currículo do atual prefeito, ele foi um representante de classe. Ele foi um representante da classe dos metalúrgicos, que é uma classe importante, né, da nossa região. E não fez pós-graduação em administração pública, não fez nenhum preparo específico para estar no cargo que está, né? Então eu vejo da seguinte forma, esse tipo
de avaliação com relação à experiência não pode ser um impeditivo para um cidadão que habita a sua cidade, um cidadão que ama a sua cidade, participar do pleito. Ao contrário, eu mostrei nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil que fui um líder comprometido com a minha classe. E se tiver a oportunidade, espero que tenha a oportunidade de governar Santo André, espero mostrar também que sou uma pessoa comprometida com a cidade. E vai formar um time que possa tocar a coisa direitinho. Formar um time técnico, formar um time que tenha como base, principalmente, parar com o desperdício na cidade de Santo André, porque todo mundo fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só que assim, eu vou citar 3 exemplos aqui que eu falei na rádio, você não estava presente, né? Estava de férias. Nós temos o caso da ciclofaixa de Santo André, 5 milhões de reais por ano. Que agora reduziram para 3, alguma coisa depois da denúncia no Ministério Público. Denúncia feita pela OAB. Exatamente. Na minha gestão. Nós temos o caso da reforma do Parque Celso Daniel. 5 milhões de reais não é para construir um novo parque, não é para fazer um Hopi Hari em Santo André. Para reformar o parque, ou seja, tirar um pouco de terra aqui, colocar ali, né? 20 milhões de reais com publicidade. Sem nenhum demérito da área de vocês, que é a comunicação, né? Que merece ser reconhecida. Mas só aí eu vou citar 30 milhões de reais que nós poderíamos ter construído 15 creches em Santo André. Nós poderíamos ter abatido desse valor os débitos que tem de precatório. Tá certo que perto do débito do precatório isso pouco representa, não dá uma parcela do que o Tribunal de Justiça mandou pagar agora recentemente. Mas diz a Secretaria de Obras que precisa de 30 milhões para fazer um viaduto sobre a Avenida dos Estados, por exemplo. Pois né? Que é um dinheiro que não tem. E aquela obra emergencial que foi feita logo no início da gestão, a ponte ali, aquela né? ponte que praticamente, sei lá... Que também custou 5, hein? Tudo custa 5. Acho que são 10 metros, sei lá, 15 metros. Custou 5 milhões. Né? Custou 5 milhões. Então, veja, a pessoa não precisa ser especialista, o povo percebe isso, que nós não podemos mais desperdiçar. O dinheiro não aguenta desaforo, Anderson. E agora as contas secaram. Todo mundo sabe que a prefeitura, tecnicamente, tem um débito gigante, né? Se a gente pegar aqui as entidades ligadas à prefeitura, bom, nós temos 3 bilhões de débito de precatório da própria prefeitura. Aí tem mais 1 bilhão e 200 milhões de débito do Semasa, mais não sei quanto do CRAISA também em débito, Instituto da Previdência em débito. Então, assim, o que nós queremos, cidadãos que moram em Santo André, é trazer de volta o desenvolvimento da nossa cidade e cessar esse ciclo vicioso de chegar no poder e endividar as empresas da cidade. Né? Nós precisamos dar um basta nisso. Santo André é uma cidade rica, de pessoas inteligentes, com um orçamento super interessante, está entre as grandes cidades do país e do estado. Então, o que o nosso grupo busca e quer e vai fazer é buscar uma forma de reduzir os gastos. Isso, num primeiro momento, eu acho fundamental. Reduzir ao máximo os gastos, diminuir os comissionados. É isso que se... Enxugar a máquina. Enxugar a máquina e trazer de volta o poder de desenvolvimento com as próprias pernas que Santo André sempre teve. Bom, Fábio, nessa linha, nós temos aqui a participação de quem nos acompanha. Quero agradecer mais uma vez a nossa enorme audiência. A gente vai pontuando aqui na medida do possível. A Larissa Caetano faz uma pergunta mais ampla. Quais serão projetos, argumentos para a campanha? E afirma no final ainda que você pode trazer novos ares pela novidade a respeito da política de Santo André. E nesse mesmo panorama, o João de Santo André pergunta: se eleito, Fábio Picarelli, prefeito do DEM a partir de 1º de janeiro de 2017 em Santo André, qual será a primeira ação como gestor municipal? Acabei de falar, viu, João? Eu acho que nós temos que reorganizar as contas públicas. É a primeira ação. Rever todos os contratos, rever os cargos, analisar se cada cargo que está designado na cidade, se ele é necessário. Auditoria? Se ele pode ser em formato de auditoria, até pode ser, mas não naquele espírito revanchista de procurar erros do passado. Não é caça-fantasma, não é isso. Eu acho que nós deveríamos fazer um trabalho sério, até porque eu acho que não tem outra saída para Santo André. Ou se faz isso rapidamente, se no governo estivesse, faria isso hoje, né? Mesmo correndo riscos eleitorais. A gente sabe o que aconteceu com a presidente Dilma, né? Foi maquiado todo
um quadro terrível da economia, ela ganhou com essa maquiagem e logo em seguida nós mergulhamos numa crise tremenda que já se diz não é nem mais recessão, é uma depressão. Né? Então, eu entendo que nós teríamos que fazer primeiro esse enxugamento da máquina, para a partir daí, trazer o desenvolvimento novamente. Agradeço também a participação da Larissa. Né, e dizer que todos esses projetos serão desenvolvidos dentro de um grupo técnico que nós estamos formando. O Democrata está se reunindo todas as terças-feiras ali na Avenida Portugal 177 e nós queremos montar um time de primeira de pessoas comprometidas com Santo André. Né, o candidato que tem que se apresentar em Santo André pelo nosso grupo tem que gostar da cidade, seja ele a vereador ou a prefeito. Tem que ser gente que ame Santo André, que nasceu em Santo André, que conhece Santo André. Né? Claro que vai ter candidatos que não nasceram na nossa cidade, mas tem que ter uma história com a cidade de vínculos, uma identidade grande. É isso que a gente prega e é isso que nós vamos defender. E se conseguirmos trazer esses novos ares, eu acho isso de muito bom tom, porque passei por essa experiência na OAB. Né? Eu, quando me candidatei à OAB, Anderson, eu não tinha experiência nenhuma da OAB. Verdade. Né? Eu era um advogado comum que me propus a melhorar uma entidade que na época eu julgava, eu e nosso grupo, nós julgávamos que estava abandonada. Então, nós tínhamos um propósito, competimos na eleição com seriedade, com planejamento, conseguimos e aí executamos. O que nós queremos é repetir esse propósito. Sou pré-candidato porque... sou movido pelo inconformismo. Fui dessa forma com relação ao OAB e estou inconformado como andreense. Então, é isso que me move. E respondeu a pergunta já do Renan também aqui, que perguntava exatamente isso. Por que diante de tantos escândalos na política, alguém da sociedade civil escolhe participar da carreira política? O Fábio destacando aqui pra gente, justamente por esse inconformismo. Se nós não nos metermos na política, vai continuar dessa forma. É a história de ir para o campo jogar, não é só ficar na arquibancada vaiando. E os problemas vão continuar e piorar. Veja, é o momento do cidadão comum, daquele que está nos assistindo, do internauta. Né? Ontem eu fui num condomínio residencial conversar com um grupo de pessoas. No horário da novela tinha 22 pessoas. Se a gente fizer uma reunião num condomínio... uma reunião de condomínio, às vezes vai meia dúzia. Não dá quórum. Tinha 22 pessoas num prédio residencial que quiseram ouvir o posicionamento do Democratas. Literalmente mudaram a regra do jogo. Mudaram a regra do jogo, exatamente. Largaram a televisão, largaram seus afazeres, professores, universitários, para ir lá participar. E é isso que nós temos que fazer. Não adianta só criticar, a gente tem que participar, seja numa entidade de classe, né, seja no seu bairro, numa associação, seja, no caso, concorrendo aos cargos públicos que se apresentam. Então, uma eventual gestão do Democratas em Santo André terá essa cara de participação, de estímulo à participação do cidadão? É isso que você pensa também, Fábio? Penso porque fiz isso quando geria a OAB. Na OAB, nós tínhamos lá 60 comissões. Quando nós assumimos, tínhamos 6 comissões na OAB. Hoje nós temos 60 comissões setoriais na casa, tudo se discute hoje na OAB, né, com a maior amplitude. E agora o presidente que foi eleito, Roberto Gonçalves, vai profissionalizar ainda mais essas comissões. Coube a mim formar essas comissões. Fizemos o Observatório da Cidadania, a OAB itinerante, a Comissão de Cidadania e Ação, enfim, aquela comissão que é um sucesso, que defende os direitos dos animais e a lei relativa aos animais, é um sucesso. Todo final de semana eles fazem plantões, comissão do idoso, comissão da mulher, da infância. Em Santo André, na OAB, tudo era discutido, tudo era participativo, e é assim que nós gostaríamos de fazer numa futura gestão. Não, comissões são de interesse público, né? Tudo isso que você já citou aqui são políticas públicas que podem e devem ser implementadas, e o que já está implementado tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado. Né? E vou te falar, Anderson, nós tivemos uma experiência muito rica lá, em alguns pontos. Por exemplo, a OAB não faz parte de governo, a OAB não é prefeitura, não tem cargos a oferecer, não tem nenhuma vantagem a não ser a participação voluntária das pessoas. E nós conseguimos, por exemplo, trazer o IMESC para Santo André,
que é um equipamento público. Olha aí. Que ninguém se preocupou em se mexer para trazer, para fazer os exames de DNA gratuitamente nos processos em que envolve investigação de paternidade. Que são vários, né? Que são inúmeros. Antes disso, o que tinha que fazer? O tinha cidadão, que mandar para onde? O cidadão de Santo André tinha que ir até a Barra Funda fazer o exame de DNA. 30% dessas pessoas que tinham que fazer exame de DNA não chegavam até o ponto da coleta. Então, por uma medida simples, que demorou 3 anos, ou mais, se não me engano, acho que até mais, nós conseguimos um benefício para Santo André. Então, eu acho que o gestor, seja em qualquer área que for, ele tem que tentar trazer coisas para a cidade. Eu, particularmente, não me conformo em... O pessoal comemora hoje a vinda do Poupa Tempo para Santo André. Ótimo, também acho muito bom. Só que chegou depois de 30 anos, depois de 20 anos de São Bernardo. Quer dizer, por que Santo André demorou tanto tempo para trazer o equipamento público dessa magnitude? Falta protagonismo na cidade, você acha? Eu acho que falta interesse. É mesmo? Eu acho que falta interesse, falta vontade, com toda sinceridade aqui. Né? Eu falaria isso não estando no Democratas e se não fosse pré-candidato. Eu acho que as pessoas que estão lá têm que começar a pensar de uma forma mais ampla e ativa. Né? E isso não é difícil para uma cidade que tem a importância de Santo André, o prestígio que Santo André tem, o orçamento que Santo André tem. Eu acho que é possível fazer esse tipo de coisa. E o tom, Fábio, da pré-campanha e depois um momento oportuno na campanha propriamente dita? Vai ser o tom do PT e anti-PT? O PT o adversário a ser batido em Santo André? Veja, Leandro, eu não vejo dessa forma. Eu não me considero anti-nada. Eu respeito as pessoas que votaram no PT, eu respeito o Partido dos Trabalhadores, não me considero um antipetista. Eu me considero anti tudo que está acontecendo na política, né, de um tempo para cá, que acontecia no passado e se agravou. O PT hoje ele representa, né, a piora da corrupção no ambiente político, a profissionalização dessa corrupção no movimento político, né, na vida do Congresso, na vida do governo, das entidades que são ligadas ao governo. E por isso hoje ele está sendo demonizado, pagando por tudo que fez no passado. É óbvio que hoje quem defender esse partido sai em grande desvantagem eleitoral. Eu vejo que até os vereadores que tiverem que pedir voto para o PT vão ter essa dificuldade, né? E eu acho assim, se tivesse qualquer outro candidato que representasse também o aumento dessa corrupção, eu estaria contra. Não é porque é o PT, né? Não é porque é o Partido dos Trabalhadores. Eu não vejo isso como algo pejorativo, mas o sistema que foi adotado pelas pessoas e lideranças daquele partido. Você lembra muito bem que quando nós tivemos o problema do Semasa na gestão do Dr. Aidan, a OAB e toda a direção nossa se moveu da mesma forma, né, se colocando à disposição da população para discutir, para denunciar. Fiz um artigo cobrando na época atitudes contra as coisas que estavam acontecendo no Semasa. Então eu não vejo isso como uma bandeira a ser levantada. Eu vejo isso como uma necessidade diante de tudo que a gente está vendo por aí, seja qual for o gestor. A partir disso, acho que é um argumento que já circula no meio político e com o aproximar da campanha, certamente você será questionado a respeito. Muita gente comentando o seguinte: o Fábio Picarelli faz um discurso antipetista, mas precisa lembrar que ele apoiou a atual gestão, ele apoiou a eleição do Carlos Grana, a OAB indicou o atual ouvidor da cidade. Como é que você responde a esses argumentos? É bom já ser provocado para poder responder. É muito bom. Fico feliz aí com a pergunta. Veja, Anderson, apoio, enquanto eu estive como presidente da OAB, eu não apoiei ninguém. Apoio o que significa? Pegar a pessoa pelo braço, levantar a bandeira da pessoa e pedir voto para ela, né? Na época em que o presidente Carlos Grana era candidato, eu também era candidato na OAB. Em 2000 e...
2012, quando ele era candidato. 12, né? Então, como presidente eleito da OAB e candidato à reeleição, eu não podia abraçar ninguém, não podia pedir voto para ninguém, porque naquela época, exercendo esse cargo, eu entendia que o advogado, ele tem que ter o respeito, e eu gostaria, naquela oportunidade, a minha vontade era de ter o voto do advogado petista e do advogado não petista, né? Do advogado de direita e do advogado de esquerda. Era um representante de classe. Eu não estava ali a representar a esquerda ou a direita. Era um representante de classe buscando a reeleição. Então, apoio da forma em que está sendo propagada, isso não ocorreu. Isso não ocorreu, tanto é que basta verificar as notícias da mídia, todas as fotografias, as filmagens da época, que você não vai me ver em cima do caminhão pedindo voto por grana. E a história da ouvidoria? Agora, eu não nego aqui que naquela época, diante de tudo que aconteceu, a cidade clamava por pedia mudanças e apostou num candidato que não era o prefeito. Então, assim como a maioria da cidade, eu confesso que clamei por mudanças naquela oportunidade, mas não numa forma de apoio ou de declaração de voto, até em respeito aos advogados que eu representava naquela oportunidade e por interesse meu como candidato também do nosso grupo de nos reeleger. Misturar as coisas. Nós precisávamos agradar a classe. Dos dois. Seja de qualquer lado for. Com relação à ouvidoria, eu tenho já uma postura diferente, né? A ouvidoria, a OAB de Santo André faz parte do colegiado da ouvidoria desde a sua criação. Isso é importante dizer. Então, a eleição da ouvidoria é um grupo de entidades e de conselhos municipais que elegem um candidato. Quem faz parte do colegiado não pode indicar o ouvidor. Então, a OAB, quando se fala, a OAB indicou o ouvidor, é um erro. A OAB não indicou o ouvidor nenhum. Quem indicou o ouvidor foi o Instituto A Casa do Jardim, que é uma entidade da cidade que indicou, na época, o Ribas, que era, sim, um dos diretores eleitos da OAB. Agora, eu como representante de classe, aonde eu pudesse colocar um advogado para exercer um cargo importante, eu fazia isso mesmo. Eu apoiava, incentivava e falava para todo mundo, olha, eu tenho orgulho de dizer que naquela época o presidente do Tênis Clube era e ainda é um advogado, o presidente do 1º de Maio naquela época era e ainda é um advogado, o presidente da Associação de Cabos e Soldados de Santo André é um advogado. E por que não o ouvidor de Santo André ser um advogado? E digo mais, eu acredito que o atual ouvidor, perto do trabalho que foi feito pelos outros ouvidores, com todo respeito aos ouvidores que por lá passaram, fez um excelente trabalho. Agora, isso não quer dizer comprometimento, eu não tenho cargo lá comissionado. O Ribas foi eleito ouvidor e reeleito agora ouvidor pela competência que demonstrou no cargo. O que eu gostaria de discutir é algo bem mais amplo que isso, Anderson. É o formato da ouvidoria. Será que esse formato está devolvendo à sociedade aquilo que ela espera da ouvidoria? Importante. Né? Isso eu acho que é um tema que a gente tem que discutir, se o gasto que se faz na ouvidoria é pertinente ou não. Embora que o gasto da ouvidoria, se a gente comparar com os gastos dos assessores dos vereadores, é algo completamente irrisório. Então, o debate eu acho que tem que ser feito de uma forma muito mais ampla, de uma forma mais global. Mas foi bom que você falou, porque a todo momento vão querer me vincular ao Partido dos Trabalhadores. Né? Acabou, Leandro. O relógio é implacável, aqui, voando o horário. Hoje com essa pauta especial da cidade de Santo André, advogado Fábio Picarelli, ex-presidente da OAB andrense, pré-candidato a prefeito pelo DEM, participando aqui conosco, com certeza vai voltar em outras oportunidades, porque aqui o nosso objetivo é exatamente esse, é dentro do nosso espaço, tentar estreitar, aproximar ainda mais as ideias, os debates daqueles que estarão nas urnas, daqueles que irão até as urnas confiar o seu voto. Obrigado pela participação, Fabio. Eu que agradeço, Leandro Amaral, Anderson Afonso, a toda a equipe da TV São Caetano e a todos aqueles que estão nos assistindo. Uma boa noite.
É isso. Ponto final, um grande abraço a todos. Vocês podem nos ver aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, em horários alternativos aqui na web, na TV SC também. Quarta-feira de cinzas estaremos aqui. Quarta-feira que vem, a partir das 8 da noite, programa ao vivo, Café com Fatos. Grande abraço para todo mundo, até a semana que vem. Hein? Não é para estar só o pó aqui não, na quarta-feira. Não, senhor, inteiraço. Grande abraço, tchau, gente.